Esse ano, com certeza, tudo está sendo muito diferente. Preparativos do Enem não fogem à regra. Dia do Enem também vai ser muito diferente. E para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu convidei a professora Priscila. Há 3 anos ela trabalha com cursinhos pré-vestibulares, ela também leciona para ensino médio e a professora Priscila já tem uma certa experiência com relação a esse período, a essa agonia que os candidatos vivenciam antes da prova. Priscila, eu te pergunto, esse ano, pela diferença do período pandemia, o que mais está pegando? Com certeza, o que mais vai atrapalhar os alunos, o que mais os deixa nervosos nesse momento, são essas mudanças na aplicação do Enem. Então, além de todo o estresse causado pelo ano de 2020, com as aulas à distância, né? Nós, no curso pré-vestibular, ainda conseguimos ter aulas presenciais, mas a grande maioria dos estudantes brasileiros acabaram tendo aulas à distância. Outra boa parte levou algum tempo para adaptar alguma plataforma, né, para que eles pudessem dar sequência então aos seus estudos. Então tem toda uma insegurança aí que acompanha esses alunos. E além disso, eles são desafiados a permanecerem o tempo todo, né, como é uma prova extensa, usando máscaras e sem ares condicionado ou então os ventiladores para amenizar um pouco o calor. Então, além do estresse ocasionado pela pandemia, pelo distanciamento social e também pela distância das salas de aula de forma física, eles encontram esse novo desafio. Muitos alunos, muitos candidatos vão para a prova com uma certa insegurança, porque durante o ano de 2020 teve a questão de adiamento do Enem e teve também a questão do próprio ensino que foi diferenciado durante o ano, ensino híbrido, ensino à distância, foi diferente para a vida de todos, foi diferente o aprendizado, né? Em 2020, eu acho que nenhum outro ano, o aluno se tornou realmente protagonista da organização dos seus estudos. Então, sem a figura presencial do professor, tendo ali como aferir o nível de conhecimento ao longo das aulas, porque esse contato físico ele é muito importante para o professor conseguir entender, né, o andamento do conhecimento dos alunos, tanto de forma coletiva dentro de uma turma, quanto de forma individual. Então, o aluno como protagonista, né, como um pré-adolescente, como eles são, a grande maioria pode ter negligenciado alguns aspectos, pode não ter dado tanta importância para alguns conteúdos, né? A rotina deles mudou muito também e em conversa com os alunos a gente pôde perceber que muitos deles trocavam o dia pela noite, então tem toda uma organização que acaba sendo biológica, né, que foi afetada por 2020. E isso, com certeza, para eles também é uma dificuldade. Então, essa organização dos estudos, quando acontece por conta própria, sem a figura de alguém para mediar esse processo, pode ter sido afetada por esse ano. Tanto que vários alunos, inclusive, fizeram a inscrição no Enem, fizeram o pagamento da taxa, mas decidiram não fazer esse ano por não se sentirem preparados. Bom, até agora a gente começou esse bate-papo levantando problemas, dificuldades, pontos de estresse com relação ao Enem. Mas aí vamos especificamente para a prova, Priscila. O que a gente pode dizer de bom para esse pessoal que está nos assistindo agora e que domingo vai enfrentar essa primeira etapa desse desafio? De forma paralela, aqueles que apresentaram algum tipo de dificuldade na sua organização, também tivemos vários relatos de alunos que preferiram essa forma de ensino porque conseguiam organizar melhor o seu tempo de estudo. Então, também tiveram aqueles que aproveitaram para rever as aulas, né? Muitas delas foram gravadas e disponibilizadas. Então, no curso pré-vestibular, por exemplo, nós fizemos um formato de gravação de videoaulas. Então, esse período de revisão que geralmente os alunos fazem, cerca ali de 30, 40 dias antes da prova, acabou sendo facilitado, porque eles tinham aquelas aulas gravadas em que eles podiam rever e anotar os pontos principais. Agora, na semana da prova, é hora de se desesperar, de correr atrás, revisar conteúdos ou coisa assim? Ou é hora de relaxar? O que fixou, fixou, o que não fixou, não fixa mais? Às vésperas da prova, a gente indica que os alunos comecem a desacelerar, né? Esse processo de desacelerar já deve acontecer ali nessa semana, né? De segunda agora até sexta, revisar os pontos principais que caem na prova do primeiro dia.
sem exageros de tentar aprender de repente um conteúdo que eles não conseguiram dominar ao longo de todo o ano letivo. Então é importante que eles comecem a relaxar, que assistam séries, que leiam livros, que busquem se informar bastante, que leiam as notícias que estão saindo agora, porque tudo isso pode ser uma forma de organização tanto para a construção do repertório da redação, quanto da coleta de informações para a resolução da própria prova. E existe também uma expectativa, um adicional nesse nervosismo todo, a prova de redação, né? Sim. Esse ano se espera e tem expectativa de que o tema gira em torno de pandemia, em termos de Covid, mas nunca se sabe, sempre é uma caixinha de surpresas, né? Sim, a prova de redação do Enem, ela sempre nos surpreende. E uma das dicas que eu sempre dou para os meus alunos é que não se prendam ao tema da redação, mas que busquem sempre compreender quais são as competências que são exigidas do candidato, conhecer a banca que os vai avaliar, ler com cautela os manuais que são disponibilizados pelo INEP e priorizar a questão do conhecimento da estrutura e do conhecimento de repertório também que possa ser organizado dentro dessa redação e não buscar adivinhar os temas, porque o Enem sempre nos surpreende. No início da pandemia, né, muitas foram as especulações sobre o tema da redação envolver a pandemia. Todavia, o INEP ele é sempre imprevisível, então essa aposta em relação ao tema, ela acontece muito nas redes sociais, né? Nós buscamos sempre os spoilers nas redes sociais do próprio Ministério da Educação, como aconteceu nos anos anteriores, mas o foco deve recair mesmo no conhecimento da estrutura do texto e das competências que avaliam esses candidatos. Esse ano também teremos um outro desafio para aqueles que optaram pela prova digital. É um desafio diferenciado também, né? Uma prova tão longa, fazer de forma distanciada. Sim, até ao longo do nosso período de preparação dos alunos, nós incluímos alguns simulados digitais, porque nós não podíamos, né, estar juntos na mesma sala. Então foi uma das alternativas para apostar nessa preparação. E o relato dos alunos é que ele é um formato de prova totalmente diferente, que exige habilidades de concentração diferentes da prova física. Então, aqueles que, né, optaram por fazer a prova digital, com certeza se prepararam para isso, né? Quem já fez o Enem nos anos anteriores sentiu bastante diferença e aí por isso, né, tão importante esse período de preparação para fazer a prova digital e para fazer a prova física. É diferente realmente? É mais difícil? Depende muito da familiaridade do candidato com a tecnologia, né? Então, por exemplo, a disposição das informações na tela de um computador é diferente da disposição das informações em um papel, em que eu posso manusear, voltar, marcar, ler, reler, né? Pular algumas questões, consigo manusear com mais facilidade o caderno de questões também, isso otimiza de certa forma o tempo. Então, as regras, né, elas são as mesmas, mas são processos diferentes. Ok. Priscila, a gente agradece muito a tua participação mais uma vez conosco aqui no NT Sul. Para a gente encerrar, tem gente nos assistindo lá em casa. O que tu pode dizer para essas pessoas que nesse final de semana já vão enfrentar essa primeira etapa do desafio? Que quem já está fazendo a prova em 2021, né, do Enem 2020, já é um guerreiro com certeza. Todas as adversidades possíveis foram enfrentadas em função da pandemia, mas que também será um motivo de orgulho falar que a aprovação no tão sonhado vestibular, né, na tão sonhada universidade, aconteceu em um contexto tão dificultoso. Então, coloquem em prática tudo aquilo que vocês desenvolveram, que vocês aprenderam nessas circunstâncias e eu tenho certeza que tudo dará certo, porque a gente conta também com uma banca que avalia os estudantes do Brasil inteiro e que conseguiu vivenciar esse contexto. Então, esperamos que a prova ela seja acessível realmente a todos os estudantes brasileiros. Há que se ter e se esperar uma certa sensibilidade de quem faz, de quem elabora as provas e tudo mais, até porque todos estamos no mesmo barco, no mesmo contexto, né? Com certeza. E também incluindo, de certa forma, aqueles estudantes que levaram um tempo maior para adequar suas plataformas de ensino à distância, né? A grande maioria das escolas do Brasil seguem até hoje com ensino à distância. Então, se conta realmente com essa sensibilidade, né? Que se perceba que nem todos os lugares do Brasil têm o mesmo acesso à tecnologia e que levaram algum tempo a mais para conseguir se adequar a essa situação. Ok. Priscila, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço o convite.